muito bom estar de volta com você aqui no programa Qual é o Valor? E o assunto da nossa discussão aqui a pouco é um tema com o qual todos nós temos a ver, não é verdade? A necessidade de dar, de conceder perdão e também de sermos perdoados. Afinal de contas, quase todo dia a gente pisa na bola um pouquinho ali ou ali, quer dizer, a gente tem que estar sempre pensando, será que eu tenho que perdoar alguém ou será que eu preciso que alguém me perdoe, né? E também tem aquela questão, né, gente, aquela máxima, o bem que eu quero nem sempre eu faço e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o nosso tema de hoje aqui no programa Qual é o Valor? Eu peço que você fique conosco aqui agora, porque será uma discussão ao mesmo tempo leve e profunda. Nós vamos falar sobre o valor do perdão. E para participar dessa discussão conosco aqui agora, eu tenho a honra de receber, falando lá do Rio Grande do Sul, o professor e pesquisador de Lógica e Filosofia do Direito, professor Marcos Boeira. Olá, professor, obrigado por participar conosco. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês e espero que o nosso programa possa desvendar esse tema tão atrativo e tão importante que é o perdão, né? Ótimo! Também aqui conosco novamente a doutora Lisiane Celete, que está de volta ao programa Qual é o Valor? Ela que é psicóloga. Muito obrigada por estar aqui falando desse tema tão gostoso. Na verdade, assim, vamos ver até que ponto ele é gostoso. E aí eu já vou lançar aqui uma primeira pergunta para a gente saber disso. Por que é difícil perdoar? Quem quer começar? Muito bom. Já lancei aqui, está na mesa, a primeira pergunta. Professor, com você. Bom, vamos lá. Então, o perdão, né? Nós falamos em perdão, mas o que é perdoar, né? O que significa exatamente esse verbo? Ou qual é o tipo de bem que nós, seres humanos, temos em vista quando buscamos realizar, né, justamente aquilo que é exigido nesse verbo, né, perdoar. Perdão é um ato da misericórdia, né? Quer dizer, quando nós enfrentamos a temática das virtudes humanas, nós nos deparamos com uma espécie de hierarquia entre as virtudes, né? Hierarquia que é determinada em razão do bem que é perseguido em cada uma dessas virtudes. E levando em consideração qual é o bem mais importante, nós temos de assumir que existe uma hierarquia entre as virtudes. E a virtude mais completa dentre todas é aquela que persegue o bem mais excelente, que outra coisa não é senão o bem que se aproxima do intelecto divino e do amor divino. E por isso a misericórdia de todas as virtudes, para o ser humano, é a virtude por excelência. Então, o que é o perdão? O perdão é um ato da misericórdia que leva o ser humano a colocar-se no lugar do outro, contemplando a miséria do outro e, com ela, compartilhando de uma forma passional e intelectual. Como se o ser humano tivesse compaixão pela miséria do outro e, em razão disso, fosse capaz de, adentrando em si próprio, adentrar naquilo que é o bem no outro. É algo aparentemente complexo, mas que supõe uma experiência, né, pessoal com a misericórdia. Por que essa experiência é tão difícil para nós? Quer dizer, porque no ser humano habita o bem e a ausência de bem, que é o mal, né, em razão do pecado original. Nós temos essa enorme dificuldade de justamente realizar aquilo que nos tornaria, digamos assim, mais perfeitos segundo a virtude, que é exatamente o ato da misericórdia, que é o que nós chamamos de perdão. Muito bom, então, eu vejo assim. Muito bom. Você sabe que eu assisti esses dias um vídeo do padre Paulo Ricardo e ele falava que o problema da dificuldade de perdoar é um problema de memória, né? É uma questão de falta de memória. Você se lembra, assim, do mal que te fizeram, né, da ofensa que foi feita para cada um de vocês, né? Só que você esquece do perdão que Deus nos deu, né? Nós erramos todo dia, Deus nos perdoa todo dia, nós esquecemos. Então, é um problema de perdão. A gente se lembra do mal que fizeram para a gente, da ofensa, e esquecemos que nós somos perdoados todos os dias. O que você me disse, Lisiane? Então, eu já vejo assim, com certeza, não é? Nós estamos muito ligados a... Nós achamos perfeitos e que a gente não erra. E aí entra a questão do orgulho, que é um outro vício oposto à virtude
do perdão, da humildade, não é? E as pessoas, a soberba, a ideia de que eu não erro, a ideia de que eu não falho, a ideia de que sempre é o outro que está errado. E isso eu percebo assim que as pessoas têm dificuldade de entender a miséria do outro. Exato. E elas sempre trazem para si como se a ofensa foi para mim. Às vezes, aquela atitude foi contra a própria pessoa, não contra mim. Mas nós temos uma dificuldade porque nós interpretamos o erro do outro como sendo sempre ofensivo a nós. E quem perde com o erro, com a falha, com a ofensa é o outro que perde. Só que nós perdemos junto quando mantemos um orgulho. Não é a vaidade, a soberba. Isso nos impede de viver justamente o que o professor colocou dessa dimensão divina, de chegarmos ao divino, porque o perdão, ele é uma dádiva divina, ele não é humano, ele não é da natureza humana. Humanamente, nós não somos capazes de perdoar. Bem lembrado. A gente precisa de Deus para perdoar. Por isso que não é, eu imagino, e vocês podem comentar, sentimento. Não. Ou você dizer assim, eu não consigo perdoar, eu não tenho força para isso. Você não vai ter mesmo. Você tem que buscar essa força em Deus. Não vem de nós, não vem da nossa natureza. Não é verdade? Mas é uma decisão e um ato de obediência, né, professor? Perfeito, perfeito. O Santo Agostinho, a certa altura, nos diz assim, né? Iste motus anime, ou seja, existem duas dimensões na alma que conduzem ao perdão, né? Que é o apetite sensitivo e o apetite intelectivo, né? Nós temos uma espécie de dúplice dimensão dos apetites humanos. Um apetite que é puramente sensitivo, porque depende dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, das nossas emoções, e um apetite intelectual, que é o que nos inclina ao bem. Então, eu não posso desejar o bem se eu não conheço o bem. Eu não posso amar aquilo que eu desconheço. Então, para que eu ame algo, eu preciso conhecer algo, né? Agora, e aqui que é a grande questão do problema da misericórdia, né? Qual seja, o bem que eu estimo como ser humano tem de ser necessariamente superior a mim e proporcional à minha vontade e à minha capacidade intelectual de compreendê-lo. Então, eu conheço o bem e, portanto, eu quero viver segundo o bem. E viver segundo o bem supõe que eu seja capaz de alteridade, de me colocar no lugar do outro. Porque se eu não sou capaz de fazer isso, há uma tendência em mim de projetar um ideal de mim mesmo que não é real, mas é uma mera projeção patológica. Então, é justamente esse o problema que leva o ser humano ao orgulho e do orgulho os vícios espirituais decorrentes, como a soberba, a vaidade, a inveja, etc. Porque eu passo a colocar no meu horizonte uma personagem que nada tem a ver com a minha realidade. E por isso, a humildade é a virtude primeira e fundamental, a partir da qual todas as virtudes se edificam na alma e no ser humano. Muito bom. De modo que a humildade me leva a reconhecer o meu lugar exato da minha condição de existência e o lugar que Deus deve ocupar na minha vida, que lhe é de direito segundo a lei eterna. Muito bom, Marcos. Ou seja, quando eu sou capaz, por graça é bem verdade, mas também em razão da natureza, porque lembremos São Tomás, a graça supõe a natureza. Então, se a graça supõe a natureza, então eu tenho de ser capaz de desenvolver certos hábitos que me levem na inteligência, na vontade e nas minhas ações a colocar-me exatamente na posição para a qual a minha existência foi pensada. De modo que os meus sentidos, eles precisam de um governo. E esse governo se dá pela direção do intelecto. Então, o intelecto dirige os meus sentimentos, dirige os meus apetites, sejam eles irascíveis ou concupiscíveis. E é somente a partir dessa direção que eu sou capaz de ordenar a minha vida ao bem. E essa ordenação ao bem me leva
a tomar ciência de que eu sou um ser de relação. Eu tenho relação com Deus, relação com o próximo e relação comigo mesmo. E é justamente na relação com o próximo, que é ordenada segundo a relação que eu tenho com Deus, porque ao amar a Deus sobre todas as coisas, somente aí eu sou capaz de amar ao próximo como a mim mesmo. É somente a partir da relação que eu estabeleço com o próximo que eu sou capaz de me colocar no lugar dele. E é justamente por isso que a misericórdia, assim como a justiça, são virtudes que se realizam na relação. São virtudes relacionais. Muito bom, Marcos. Para Deus, a justiça e a misericórdia são perfeitas, porque Deus é perfeito. E portanto, a justiça distributiva e a misericórdia em Deus são sempre atuais do ponto de vista da sua perfeição. No ser humano, porque nós não somos perfeitos, porque nós padecemos do pecado original, nós somos impelidos a, num ato de profundo sacrifício, muitas vezes, perseguir a misericórdia que nos exige como que sairmos de nós mesmos e colocarmos no lugar do outro. Olha, parece que isso tudo é a condição para a misericórdia. É muito complexo e difícil, mas não é. Ainda mais quando a gente quer exigir que os outros façam tudo para a gente, né? E a gente se sente ofendido por qualquer coisa. Eu acho que esse é um ponto importante, né, que o Marcos coloca, a questão das virtudes e cultivar as virtudes, né? Porque senão nós iremos nos sentir ofendidos por qualquer coisa. A gente acha que as pessoas nos devem alguma coisa, que devem atenção, devem cuidado. Aquela pessoa que realmente está preocupada com o outro não se ofende por qualquer coisa. Às vezes ela chega a falta de nem precisar pedir perdão para ninguém porque ela não se sente ofendida. Porque se ela não se sentir ofendida, por que ela vai exigir perdão dos outros, né, Elisiane? Fala um pouquinho para nós nessas exigências que as pessoas têm e querem ser reconhecidas e querem que as pessoas peçam perdão por qualquer coisa. Exatamente, essa necessidade do perdão do outro e de se sentir ofendido. São pessoas que têm muitas dificuldades, né? Sofrimentos e, às vezes, uma autoimagem distorcida de si. E é uma autoimagem que, às vezes, se instalou na infância, na adolescência, de menos-valia, de desvalor, de incompetência. E tudo que o outro faz, ela interpreta como sendo para mim. Vou usar o senso como pisou no meu calo, mas o calo é seu, você tem que cuidar dele. Isso, então, não assim, é? Por que a atitude do outro me incomoda? Não é a atitude que me incomoda, o que eu tenho que mudar é a minha postura, o que eu penso sobre mim diante da atitude do outro. E às vezes eu fico só querendo que o outro mude, mas deixa o outro tem um problema para ele agir desta forma. O problema é eu naquilo que eu interpreto do problema do outro sendo eu. A hora que eu mudar a minha autoimagem, o meu autoconceito negativo, o outro vai poder falar, vai poder fazer, vai poder pisar no meu calo que não vai me incomodar. A única coisa que vai aparecer é o defeito dele. Mas eu vou estar bem dentro de mim para poder lidar com aquela dificuldade e não me melindrar com ela. Exato. As pessoas se melindram muito. Tudo é contra mim. As pessoas estão doentes, as pessoas estão estressadas, estão ansiosas, estão preocupadas, estão com medo, é uma série de coisas, então elas estão à flor da pele. E nem o outro tem problema, é isso que nós precisamos compreender. O outro tem dificuldade, o outro está padecendo, o outro está sofrendo. Jesus disse na cruz, não é? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E não sabem o que falam. E se não sabem o que falam, não é comigo. E uma coisa muito importante para você que nos escuta também, é toda atitude desproporcional que alguém tem, o problema não é comigo. O problema é com ela mesma. É verdade. Se eu não dei motivo nenhum para a pessoa gritar, para a pessoa me ofender, é porque ela não está bem. Falta algo para ela, né? Falta algo para ela. Situação, né? Há um vazio. Agora, se ela reage desta forma, o problema não é comigo. Se eu fiz alguma coisa, eu peço perdão. Se eu não fiz, não é comigo, não dói, não precisa doer. Não precisa nem perdoar nesse caso, né? Eu acho importante a gente lembrar aqui no programa, gente, porque esse também é o objetivo do programa. As pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que possam se autoanalisar. Para ver, será que eu estou carregando esse peso por alguém? Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Será que eu preciso pedir perdão? Porque às vezes a vida é tão corrida e a gente não percebe. Até mesmo com as pessoas que convivem conosco debaixo do mesmo teto, que aliás eu acho que são as mais suscetíveis da gente acabar
fazendo alguma coisinha ou outra que deixa ali aquela dor e a gente dorme assim, no dia seguinte acha que está tudo bem e não está tudo bem. Vai colocando debaixo do tapete, né? Verdade, Mira. Então, você que está em casa, pense nisso. Faça uma reflexão, né, Mira? Eu acho que é uma tendência hoje, quando a pessoa sofre uma ofensa, primeiro não querer saber do outro, né? Não quer saber do outro, desiste do outro, né? Às vezes sentir até uma certa raiva. A ira, na medida certa e contra o mal, ela é necessária. Eu acho que essa questão, você tem a ira, tem a raiva contra o erro, contra o pecado, mas contra a pessoa. Então você passa um momento primeiro de negação, depois de raiva desta pessoa, depois até um processo de culpa, porque será que eu causei alguma coisa nessa pessoa que fez ela cometer uma ofensa contra mim? Em regra, tem essa medida também, né? Eu levei aquela pessoa a cometer algum abuso, algum excesso. Em algum momento você vai chegar, olha, mas se ela me pedir desculpas, eu acho que eu vou perdoar. Se não me pedir desculpa, eu não vou perdoar. Se ela reparar o dano, eu vou perdoar. Se não reparar o dano, eu não vou perdoar. Até que chega uma fase que você faz o perdão. Acho que o Marcos pode falar um pouquinho para a gente daqui a pouco, não sei se agora ou depois, no próximo bloco, se essa questão de o perdão, porque eu tenho que dar condições para perdoar ou o perdão é gratuito, né? Opa, porque vamos deixar no ar. Ninguém responde isso daí, que eu quero que você em casa pense nisso também. Será que o outro tem que merecer meu perdão para eu perdoar? Será que a pessoa tem que pedir, tem que vir a mim, tem que se humilhar, tem que pedir e aí sim eu vou perdoar? Ou não? Só vou dar uma dica só, lembrar que perdoar vem de perdonare, é doar, né? Eu preciso doar alguma coisa. Essa é uma dica, Fica né, Mira? Dica. Nós fazemos um breve intervalo, fique aí, se ajeite no sofá, tome uma água e continue conosco, porque se existe algum perdão aí que você precisa liberar, até o final desse programa vai estar resolvido. A gente já volta. Um abraço. Voltamos com o programa Qual é o Valor desta noite? Lembrando que o programa é exibido para todo o Brasil aqui pela rede de TV Evangelizar e a cada semana nós trazemos aqui um tema sobre valores que podem realmente transformar as nossas vidas. Hoje a gente está falando sobre o perdão, né? Exatamente. Falamos agora há pouco por que às vezes parece tão difícil perdoar. E não só isso, né? Nós vamos continuar aqui agora mostrando, gente, o quanto o perdão, ele é necessário, é uma condição de vida saudável para nós, porque as pessoas que carregam esse peso, elas não são livres. Mas vamos ver agora a opinião nas ruas, né? A nossa equipe foi conversar com algumas pessoas para ver o que elas pensam sobre o perdão, se acham difícil ou não. Vamos acompanhar. É se sentir em paz, eu acho que livre de alguma coisa que você não precisa carregar, porque não perdoar é carregar algo de outra pessoa. Entender que todo mundo erra e a gente pode errar também. Então não custa pensar no próximo, entender o que se passou naquele momento com o outro e perdoar. Perdoar eu acho que é seguir em frente. É um sinal de que você está apto para tocar a tua vida para frente. Eu acho que isso é perdoar. Jesus ensinou que para a gente seguir em frente, a gente tem que perdoar. Se a gente quiser ser perdoado, a gente tem que perdoar. Significa você dar uma segunda chance, não uma segunda chance, várias chances para a pessoa que você ama e não ficar com rancor. O fato de ter que perdoar é porque alguém te machucou, então nunca é fácil. Deixar de sentir algo ruim por alguém, esquecer as mágoas. Eu acho que a empatia e o amor, a gente deixa esses sentimentos de lado e dá uma nova oportunidade para as outras pessoas. Você perdoar alguém é quando você, do fundo do seu coração, você sente em que te vai fazer bem para você, sabe? Porque quando você não perdoa, isso te faz mal, sabe? Isso dá até doença. E liberar perdão é a melhor coisa que tem. Muito bom. E será que é esquecer? Vamos ouvir a opinião do professor Marcos? Vamos. Você acha que perdoar, quando a gente perdoa, professor, a gente esquece completamente? Ou às vezes você até lembra como uma cicatriz, mas essa cicatriz não dói? Como é que é? Bom, primeiro assim, parece que o perdão, ele é um ato que se realiza em determinados graus, né? Ou seja, existem graus de perdão. E esses graus correspondem exatamente a qual o bem que você estima na relação com aquela pessoa que você tem, que por sua vez é um objeto, digamos assim, agente do perdão.
Então, digamos assim, há um perdão que é superior a todos os outros, que é o perdão puramente gratuito, que você concede e que você apaga da memória definitivamente. Esse é o ideal do perdão, ou é o perdão mais perfeito, digamos assim, segundo a virtude. Tá? Agora, a experiência humana é muito mais gravitacional do que as meras ideias que nós projetamos, aquilo do que é perfeito e ideal, pode supor. Tá? Então, nós, seres humanos, somos animais racionais, chamemos assim, né? Invocar aqui uma expressão do grande filósofo Aristóteles. E porque nós somos animais racionais, nós temos uma parte de nós que é animal e uma parte de nós que é racional. E é justamente a parte animal de nós mesmos, aquilo que nós vamos chamar, que poderíamos chamar aqui de memória sensitiva, que nos leva a ter uma consciência mais densa e profunda das experiências traumáticas que nós passamos ao longo da vida. E aquelas experiências que, pela sua própria natureza, foram traumáticas para nós e que nos exigiriam um ato de perdão, muitas vezes, são as experiências que não podem ser esquecidas, justamente porque elas nos levam a uma consciência maior, a uma amplificação da nossa consciência e, ao mesmo tempo, a uma, digamos, sabedoria prática para lidar futuramente com experiências análogas. Olha só. Né? Então, um perdão será mais perfeito quando ele levar o ser humano a esquecer o ato como tal e a entregar tudo sem nada em troca. Porque é exatamente essa a modalidade de relação que Deus estabelece conosco. Deus não nos cobra. Por exemplo, vamos lá, eu vou confessar os meus pecados e Deus estende o perdão, né, à minha pessoa. Deus me pede que eu faça alguma coisa em troca, do tipo, você deve depositar R$20 agora na minha conta. Não existe isso, né? Porque a modalidade cada vez mais perfeita da misericórdia, ela supõe sempre um ato espontâneo e livre que não reivindica nada em troca. Então, ela não é um ato vindicativo por definição. Mas nós, seres humanos, como somos animais que possuem uma natureza que, em parte, é animal, e porque estamos, portanto, presos a essa forma de vida, né? Nós também lidamos muito com aquilo que nós chamamos normalmente com a expressão paixão, com as paixões. E no nosso horizonte, a justiça é, por assim dizer, na sociedade humana, a justiça é um bem muito, socialmente falando, muito mais estimado que a misericórdia. É verdade. Não à toa, os sistemas jurídicos, ao longo da história, sempre tiveram na justiça e não na misericórdia o seu epicentro. Ou seja, as nossas relações sociais são relações sociais que se ordenam segundo as categorias de justiça. Então, nós, seres humanos, esperamos dos outros a justiça. Isto é, o dar a cada um aquilo que lhe é devido. O famoso brocado dos juristas romanos, sum cuique et tribuere, dar a cada um que é seu, que é devido. Mas e quando os outros não nos dão o que é devido? Como é que fica isso? Então, nós temos pelo menos 3 direções aqui. Primeira, que é a direção da justiça comutativa. Eu vou cobrar o outro na justiça para reivindicar aquilo que me é de direito. Essa é a inclinação mais imediata da inteligência humana. Mas existem outras 2 inclinações, que serão mais fortes em nós a depender do tipo de estima e, portanto, caridade ou amor que nós possamos ter em relação àquela pessoa que provocou o ato. E isso nos leva a 2 possibilidades. Ao perdão sem esquecimento, e normalmente a gente diz assim, eu te perdoo, mas eu não esqueci o que você fez. E isso normalmente acontece com um nível razoável de amizade que você possa ter com o outro. E num nível profundo de caridade que você tenha com o outro, você consegue perdoar esquecendo.
que normalmente é o que acontece nos nossos círculos familiares. Por exemplo, o meu filho me faz uma coisa, eu vou perdoar e vou esquecer. Por quê? Porque existe uma relação mais próxima aqui com aquilo que é a relação que Deus tem conosco, que é uma relação de amor e de paternidade. Nossa, sensacional, Marcos. Nossa, professora, eu acho que a qualidade, o valor do nosso programa, Mira, é a qualidade dos entrevistados. Viu? Porque é um negócio Deus do céu, eu estou aqui pensando. E você vê quanto Deus, então, é íntimo nosso, né? Porque Ele nos perdoa tudo e nos perdoa sempre, né, Mira? Você tem facilidade, Valdemar, para perdoar? Eu quase nem me sinto ofendido mais, viu, Mira? Eu sei tanto dos meus defeitos, tal, que eu nem me sinto mais ofendido, né? Agora, a gente fica pensando, e o Marcos falou, eu lembro, quando estava estudando direito, né, que a justiça, apenas pela própria justiça, sem caridade, ela pode se tornar tirania, né? Você pode virar um tirano, exigir muitas coisas, tal, porque a justiça ela tem que estar ocupada um pouco com a caridade, né, para poder estar junto. Agora, se nós percebemos um pouquinho, Mira, a gente percebe que muitas pessoas têm vergonha de pedir perdão. Vergonha de pedir desculpas. Humilhação, né? É como se fosse uma humilhação. Quer dizer, para fazer a coisa errada não tem vergonha, mas depois para confessar e pedir desculpas a pessoa tem essa vergonha, né? Como é que a gente lida com esses sentimentos? Porque na realidade o perdão ele vai muito além do sentimentalismo, né? E vem também além de você não tem problema em você se sentir culpado. Né? Às vezes as pessoas, não, mas eu vou esquecer isso por conta própria, o mal que eu fiz. Não. Você tem que parar, perceber o mal que você fez e tentar de alguma forma reparar e pedir perdão. Quer dizer, esse sentimento da culpa, movido de forma correta e ordenada, ela pode levar ao bem, né? Com certeza. Eu acredito que uma dica, assim, para a gente conseguir pedir mais perdão ou reconhecer as nossas falhas, seria a gente fazer um estudo sobre os vícios e as virtudes, né? Boa. Sabem que eu tenho um livro que tem me ajudado muito, que é da Beata Conchita, um tratado sobre as virtudes e o tratado dos vícios e das virtudes. Lá ela elenca 100 virtudes e para cada virtude tem um vício oposto. Exatamente. Tem um defeito. Deve ter, porque ele está procurando. Tem um defeito oposto. Então, assim, tem também o Tratado das Virtudes de São Tomás de Aquino também, não é? Mas, assim, se a gente tiver consciência dos nossos defeitos, entender, a hora que eu ler um defeito, eu vou ficar com vergonha de mim. Eu tenho vergonha porque a gente cai e erra constantemente. Por exemplo, olha uma coisa que me fez pensar muito num defeito, por exemplo, curiosidade. Ah, sim, entendo. Por que as pessoas são curiosas? Para falar mal do outro. Para quê? Para julgar, para criticar, para se vingar, para dizer, viu? Olha só, ele merece. Para quê? Então é melhor não saber das coisas. Quer dizer, curiosidade, eu quero dizer, da vida alheia, Exatamente. Quando ela nos leva a um erro e a uma falha. Então, assim, nós precisamos partir do ponto de que todos nós temos defeitos. A nossa natureza é uma natureza marcada, o professor sabe muito mais do que eu, mas assim, por causa da filosofia, não é? Nossa natureza é defeituosa. Nós viemos com a marca do pecado original e a nossa tendência é essa, é errar o dia inteiro. E aí a hora que alguém escorrega ou fala de um jeito... Aí vem essa ofensa. E tem um outro aspecto que eu acho importante a gente lembrar, porque ele estava falando ali da justiça e foi muito bom. O fato de você perdoar não quer dizer que não haverá de alguma forma justiça. Sim. Eu acho importante a gente lembrar isso também. Nós não faremos justiça, mas de alguma forma, as pessoas que erram muito, se for uma coisa séria, infelizmente vai colher fruto daquela escolha, daquela atitude, não é isso? Eu quero comentar isso para não ficar essa impressão assim, perdoei, ficou tudo bem e só eu sofri o dano. Não é bem assim. Não, com certeza não. Nós precisamos ser educados para reparar os nossos erros e as nossas falhas. A gente precisa de reparação. Deus perdoa, mas a consequência do pecado continua. Não é? A gente carrega até a morte as consequências dos nossos erros. Então, quanto mais sinceros nós formos conosco mesmos, nos olharmos com sinceridade, com verdade, olharmos para os nossos defeitos, a gente vai olhar com outros olhos para as pessoas e vamos ter empatia por elas, vamos nos colocar no lugar do outro, sabe? Uma das formas, assim, que eu percebo na minha atuação terapêutica, eu trabalho com uma abordagem, se chama abordagem direta do inconsciente, e que as pessoas
têm uma capacidade, conseguem perdoar quando eu entendo a razão, a raiz do problema do outro. Ajuda muito, né? Sabe? Quando ela entende o sofrimento, ele foi abandonado, ele foi estuprado, ele foi rejeitado, ele passou por bullying. A hora que eu entendo... Que é a misericórdia, que é a miséria exato, do outro. Quando eu entendo o porquê daquela miséria, qual o efeito daquilo lá na vida dele, daí eu entendo que ele está fazendo algo para se defender de um problema que ainda está, uma ferida que ainda está marcada nele. A hora que as pessoas compreendem essa ferida do outro, ela se solta da mágoa, liberta, né? Ela solta a mágoa, ela libera o perdão. E é automático essa compreensão, porque entra o que? Entra a misericórdia. Não é? Entre essa capacidade de se colocar dentro do outro e entender a dor dele. Aí que acontece o verdadeiro perdão. Quando ele acontece a compreensão da miséria do outro, do sofrimento, da dor, da ferida, do abandono, enfim, dos maus tratos que ele sofreu. Exato. Por trás de toda dificuldade tem um problema emocional gravado. Porque às vezes nem parece. Às vezes nós convivemos com pessoas que parecem que elas estão ótimas, são fortes. Alguns você acha que são prepotentes, pedantes. Vai conhecer. Não é? Às vezes é para conhecer lá no fundo. É para resolver um problema Exatamente. Que não está resolvido, uma autoafirmação. Aí a pessoa tem aquele ar de prepotência porque foi humilhado lá na infância, passou por um bullying. Não é? Enfim, passou por uma humilhação e ele carrega isso hoje e ele tem essa necessidade de mostrar que ele é melhor que o outro. Por isso a dificuldade de pedir perdão. Pedir perdão, né? Porque a pessoa, ela tem um conceito de que ela está se rebaixando e de que ela é realmente aquilo que chamaram ela lá na infância. Você não presta, você nem deveria ter existido, nem deveria ter nascido. E aí, a hora que ele assume um erro, ele está assumindo um fracasso. Olha só. E ao contrário, né? Na verdade, quando a pessoa reconhece um erro, ela se mostra humilde e se mostrando humilde, ela consegue perceber o que lhe faltou generosidade, lhe faltou atenção, lhe faltou uma série de virtudes, ela vai buscar essas virtudes. Por quê? Porque ele é humilde em reconhecer o seu próprio erro. É lindo ver uma pessoa que pede perdão. É lindo. Olha, eu sempre digo para as pessoas, você não está aqui na minha frente porque você tem problemas. Mas você está aqui porque tem algo muito bom dentro de você que precisa ser resgatado. Então, pedir perdão é uma grandeza do ser humano. A pessoa me ganha quando ela pede perdão. Sim. Quando eu vejo essa humildade. Porque quando você perde, dificilmente o outro recusa. Não. Eu passo muito com meu filho. Desarma. Aí ele fala alguma coisa, eu falo, filho, perdão, eu não percebi. Na hora ele troca de assunto. Desarma. É como se passasse Outra coisa, viu, Marcos? Não sei se o Marcos pode dizer, outra coisa que funciona bem para pedir perdão, às vezes não fala nada, só abraça a pessoa, né? Também. Só abraça e pede desculpa, não precisa se justificar, não precisa nada. Vai, abraça e com esse abraço você já resolve a maioria dos problemas, né, Marcos? Porque tem muitas formas. A gente pensa assim, o perdão é um ato absolutamente livre, né? Quer dizer, hoje em dia, infelizmente, na modernidade, se entende muito mal o conceito de liberdade, né? Quer dizer, se entende liberdade como libertinagem, ou seja, a capacidade de fazer tudo o que se imagina naquele momento. E liberdade não é isso. A liberdade é um conceito muito mais profundo e complexo, que exige que você, em primeiro lugar, assuma responsabilidade pelos teus atos. E segundo, que você avalie a qualidade da tua ação. Então, a verdadeira liberdade supõe uma avaliação que você deva fazer sobre o modo como você está agindo. Quando nós perdoamos, veja que coisa, quando nós perdoamos, é porque nós já suplantamos o horizonte das expectativas, ou seja, daquilo que nós esperamos dos outros. E não há maior liberdade do que essa. Você simplesmente esperar, não no outro, e nem do outro, mas você esperar naquele que formou a tua própria condição, que é o teu Criador. Então, você esperar em Deus é o ato maximamente livre a que um ser humano pode chegar. O Duns Scotus, que foi um grande escolástico, um grande filósofo e teólogo da Idade Média, dizia assim: o princípio fundamental da lei natural é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele dizia assim, né? Ou seja, por quê? Porque quando eu amo a Deus, eu amo o bem mais inefável que existe.
E se eu coloco o bem inefável como o meu padrão, ou o bem equivalente ao meu ato livre, é porque nada mais me importa. Por isso, a certa altura, nos evangelhos, diz muito claramente, onde o Espírito de Deus está, aí está a liberdade, né? Quer dizer, se nós pararmos para pensar nisso, a relação que Deus estabelece com a humanidade é uma relação que, antes do pecado original, é uma relação profundamente baseada na justiça. Por quê? Porque o ser humano, num estado de perfeição, age em conformidade com a sua natureza. Mas o que acontece quando sobrevém o pecado original? Existe uma espécie de descompatibilização entre a natureza e a condição humana. Então, essa descompatibilização leva ao quê? Ao tipo de ato que, de alguma forma, privado do bem, priva-se também da liberdade. E como é que nós resgatamos essa liberdade que foi perdida com o pecado original? Quando nós agimos em conformidade com aquela natureza prévia que nos leva a uma relação profunda com o nosso Deus. Qual é o ato máximo dessa relação? É o ato de perdoar. Muito bom. Porque perdoar é o ato que supõe uma liberdade profundamente racional e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual, nesse sentido, que não requer nada em troca. E aí o suplante da justiça. Por isso a misericórdia para o ser humano suplanta a justiça. E em Deus a misericórdia e a justiça andam de mãos dadas. No ser humano, a justiça, que possui o seu lugar ao sol e é uma virtude fundamental, ela é suplantada por um ato que, realizado livre e espontaneamente, não requer nada em troca. Porque se eu perdoo o outro, eu estou libertando não apenas a mim e a minha própria consciência e os meus dilemas psicológicos e existenciais profundos, mas mais do que isso, eu estou libertando, vejam isso, a relação que eu tenho com o outro. É a relação. Uau, peraí, segura aí que a gente vai voltar. Ó, se você aí em casa tá de boca aberta, eu quero até lembrar, tá? Professor Marcos Boeira tem cursos na internet. Valdemar, eu, temos lá nossas redes, Instagram, que a gente está sempre publicando conteúdo também. E a professora, a doutora Lisiane também, com os vídeos, sempre trazendo, gente, muitos conhecimentos, muitos insights. A gente vai fazer o intervalo agora, mas fique aí que nós vamos voltar com um filme, gente. Um filme lindo, onde a gente vai ver o que acontece quando há perdão, sabe? É como se o amor, assim, o amor floresce de uma forma em que não há lugar para dor. Já voltamos e você vai ver. Voltamos agora com o programa Qual é o Valor? E para esquentar um pouco mais o nosso debate aqui, a gente vai colocar agora cenas, o trailer de um filme muito lindo, né, Valdemar? Maravilhoso. Gente, só de ler o resumo nós já ficamos encantados, né, com o filme. O filme tem o nome, chama Franz, que é o nome de um soldado alemão que foi para a guerra, perdeu a vida, então ele não aparece no filme. Não, né? Mas toda a história gira em torno de um amigo que lutou, um amigo na França e ele alemão. Isso. E aí ele perde a vida e esse amigo então reencontra a família um dia. É belíssimo esse filme. Vamos ver o trailer para a gente falar de perdão. Kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comment pourrais-je l'oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen.
wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten, ja? Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé maman. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Chère Anna, il faut que je vous dise. Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr. Nossa, é muito forte, né? E é uma história, gente. Depois eu vou ler um trechinho aqui de um texto sobre esse filme, que é maravilhoso. Porque a família do rapaz que faleceu, essa família e toda a vila, não só a família, sofre demais, é marcada por essa perda, por conta da guerra e de outros jovens também. E daí esse amigo vai visitar, encontra aquele ambiente contido de dor da perda. E ele tem que enfrentar tudo isso. E para ser aceito, inclusive pela noiva, né, do que faleceu, é preciso haver perdão. Porque existe toda uma sociedade, né? A briga entre a Alemanha e os franceses, quer dizer, comunidades rivais, né? Sim. Eles eram inimigos, na realidade, né? E ele precisava falar toda a verdade, precisava coragem para falar a verdade, né? E ali foi muito bacana, porque é o perdão em todos os sentidos. É uma comunidade perdoando o inimigo, é uma família perdoando, recepcionando o inimigo que estava lá, que lutaram, combateram um contra o outro, né? Então, é muito, muito forte esse filme, né? Agora, é impressionante essa superação, a coragem, né, para falar a verdade, a coragem para pedir perdão e a possibilidade das pessoas realmente perdoarem, né? Acho que é magnífico, né, Mira? Não, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês do que o professor Pablo Gonzalez fala sobre esse filme. Olha só, ele diz o seguinte: nós podemos julgar absurdos os atos de outro, porque nós não percebemos que são reações diante de coisas que nós não conseguimos ver. Você já falou sobre isso, Alisiane. Não percebemos a paisagem que rodeia o nosso interlocutor, que é o contexto dele, as dores dele, a vida dele. O único modo de compreendê-lo, de compreender aquele que nos feriu, é esforçar-se por reconstruir e adivinhar a sua paisagem. O mundo com o que está em diálogo vital, com que essa pessoa está dialogando, seu mundo interior. E para ver essa paisagem, que não é nossa, nós precisamos buscar com lealdade as pupilas adequadas. Eu acho que isso diz tudo, né, professor? Perfeito, porque a gente pode interpretar, né, esse olhar de duas maneiras, né? Os olhos do corpo, fazer assim, invocando aqui em nosso favor Platão e Santo Agostinho. Nós temos duas dimensões do olhar, né? O olhar do corpo e o olhar da alma. É verdade. O olhar do corpo é aquele que nos leva a contemplar aquilo que nos é visível, né? Só que os atos da inteligência, como são as virtudes, e em especial a misericórdia e o perdão, que é o seu ato principal, supõe um ato que é direta e decisivamente movido pela inteligência em relação ao bem. De modo que o olhar da alma, que é a inteligência, né, que usualmente nós chamamos de razão, mas o termo correto é intelecto mesmo, né, nos inclina ao bem e supõe de nós um julgamento, um juízo, um ato do juízo, uma avaliação sobre o motivo pelo qual nós estamos decidindo abrir mão daquilo que nos seria de justiça em prol de uma perda que, no fundo, é um ganho. É isso aí. Porque aquele que perdoa, ele, somente do ponto de vista dos olhos do corpo, tem a derrota. Porque a vitória está numa dimensão superior. Qual é a dimensão superior? A dimensão superior é aquela que nos leva à libertação das coisas desse mundo
e a depositar os nossos olhos da alma naquilo que é mais pleno e perfeito, que é o reino de Deus. Muito Uau! bom, né? Olha. Não, o Pablo fala isso aqui, é uma frase só. Olha isso. Quem acredita em Deus pode ser indulgente com as misérias do homem, porque sacia sua sede na eternidade. É isso aí, porque na realidade, né, se o perdão, né, vem do amor de Deus, e nós temos a possibilidade de perdoar em decorrência desse amor que Deus tem por cada um de nós, não existem limites para o perdão. Eu ia perguntar isso. Quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes? Acho que só 7, né? Tem a passagem evangélica, né? Que Pedro fala, né? Uma vez, 2 vezes, 7 vezes, né? Como se fosse uma matemática ali do perdão, né? E Jesus fala, não, é 70 vezes 7. Porque tem que perdoar sempre, a todo momento temos que perdoar, não é isso, Lisiane? Não só perdoar, mas pedir perdão, né? 70 vezes 7 pedir sempre, perdão, sempre, né? Sempre, Acho né? que uma coisa muito importante para a gente trazer também é que nós vivemos muito no nível das emoções. Muito, não é? Tudo entra por nós através dos sentidos e nos cria uma reação afetiva, emocional, e que nós damos uma resposta pelos afetos, pelos sentimentos, pelas emoções, e não usamos a área da inteligência, como o professor colocou, né? Perdoar é uma questão de inteligência, porque eu dou tempo. Existem pesquisas neurológicas feitas em universidades nos Estados Unidos que mostram que entre o estímulo e a resposta, ou seja, a agressão e a minha resposta, eu tenho 5 segundos para decidir. Para decidir, não é? E eu posso, nesses 5 segundos, ativar a inteligência e dizer, não vou responder agora. Vou responder num outro momento. Vou pensar, vou refletir. Não quer dizer que eu não vou conversar com essa pessoa, mas eu vou dar uma resposta dali um tempo, dali umas horas, no outro dia. Ou esses 5 segundos podem durar um dia, uma semana. Aí, para que eu tenha uma atitude, uma resposta baseada no mais alto nível da inteligência, que é regida, não é, por essa dimensão espiritual, porque é ali que Deus ilumina a inteligência para que eu possa agir de acordo com essa dimensão sublime que existe dentro de nós, e não com as nossas emoções, que são tão rasas, são tão no nível dos animais. As pessoas estão vivendo no nível dos animais e não no nível de sermos a imagem e semelhança de Deus, não é? Que é ali que está a nossa mais alta inteligência e capacidade de compreender o outro, de perdoar, de se colocar no lugar do outro. E também inteligência é ver os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas misérias, para depois eu olhar para o outro, não é? A partir do momento que a gente passa a fazer esse exercício, fica tão mais leve viver, nada mais me incomoda, porque eu tenho um defeito maior que o teu. É impressionante, porque a gente fica centrado nas relações pessoais, né? O que a pessoa fez contra mim, o que ela me ofendeu, né? E esquece de colocar uma terceira pessoa na relação, que é Deus. Então, se você leva a ofensa, a dificuldade, faz uma reserva mental, segura um pouquinho, né? E leva para a oração. Isso. Né? Se humilha. Será que eu realmente fiz alguma coisa para a pessoa para poder ter essa relação comigo? O que falta nessa pessoa? Se eu sou amigo da pessoa, como é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a entender o mal que está fazendo para mim e para o próximo? Quando você coloca Deus na relação, e percebe, né, que você perdoa a pessoa em função do amor que Deus tem para com você, em função do amor que Deus lhe perdoa, uma série de atitudes, você vai realmente restabelecer a ligação desta pessoa com Deus também, pelo amor que flui. Quer dizer, amar é perdoar, perdoar é amar. Só vai perdoar aquele que tem um coração grande, um coração que ama. Exatamente. E nós podemos exercitar isso, pessoal. Nós podemos exercitar isso no nosso dia a dia. Porque tem famílias que as pessoas passam anos, às vezes, sem se falar. Ou você desiste, abre mão de algum amigo que um dia pisou no seu calo, como nós já falamos aqui, né? Pais com filhos. Eu mesmo conheço pessoas que deixaram de ir, 2 pessoas que deixaram de ir no velório do pai, porque tinham mágoas. E aí hoje eu fico pensando, deve ter um peso lá dentro, porque isso não é ser livre. Quando a gente é livre, a gente passa por cima dessas coisas. Perdoar é, acima de tudo, se libertar. Então, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Já foi falado aqui sobre a liberdade, mas eu acho importante você que está em casa lembrar, quando você carrega essa mágoa, é como se você tivesse com uma bola de ferro amarrada no seu pé. E você vive puxando essa bola. E é engraçado, hein, porque às vezes essas lembranças que te prendem, né, são ofensas realizadas, né, por pessoas ou para pessoas próximas. Sim. E aí me leva a essa situação, né, qual que é o grau da ofensa? O grau da ofensa está diretamente relacionado
com a pessoa, com a honra da pessoa ofendida. Então, imaginamos, a maior ofensa que nós podemos fazer é uma ofensa a Deus, que é totalmente misericordioso. Mas essa ofensa é uma ofensa infinita. Então, nós temos que realmente perceber que o grau de perdão que Deus nos dá é muito forte. Quando a gente também faz uma desonra para papai e para mãe, é uma desonra muito grande, porque também são pessoas essenciais que participaram, nos deram a vida através dessa força divina, né? Então, acho que é importante a gente perceber isso, né? A gente é perdoado demais. Não podemos economizar do perdão, perdoar sempre, a todo momento, a toda hora. E dá a impressão que aquela pessoa que perdoa muito é boba. Não, pessoa boba, é boba porque não perdoa, não sei o que. É forte, não, na verdade. É forte. Perdoar forte. É sinal de fortaleza. Só perdoa aquela pessoa que tem o que oferecer. Isso. Então, quando alguém te ofende, ela te ofende porque lhe faltou alguma coisa. De repente, faltou paciência, ela foi impaciente. Se você não for uma pessoa paciente, você não vai dar esse perdão para ela. Se você for impaciente também, você não vai perdoar e vai entrar numa rixa. Então, se você não é generoso, como é que você vai dar generosidade? Eu acho que isso é uma questão importante, né? A gente cultuar as virtudes para que a gente possa perdoar cada vez mais. Professor, 1 minuto então para a gente fechar. É isso, né? Temos mais 2 minutos, um para o professor e um para a doutora Lisiane. Vamos lá. O que a gente pode deixar aqui de palavra final para as pessoas que acompanharam? Bom, me parece o seguinte: quais foram as personalidades que mais mudaram o mundo em todos os tempos? Os santos. Então, olhar para eles é olhar para um espelho. Por quê? Porque, como nós, eles também padeciam do pecado original. E pelo seu exemplo de martírio, sacrifício, sofrimento e, sobretudo, perdão, eles nos apontam uma direção para a nossa vida que é exatamente a direção da liberdade. Me parece que, e aqui uma recomendação que eu procuro fazer pelo menos, né? A leitura sapiencial dos santos da igreja é um ótimo caminho para nos levar pedagogicamente a uma consciência maior do que é o perdão e do que o perdão representa na nossa vida. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e Deus abençoe a todos. Muito bom, Marcos. Obrigado. Muito bom, professor. Nós vamos falar de novo, viu? Vou te ligar outra vez, doutora Lisiane. É um prazer. Então, o perdão que eu percebo nas minhas experiências de perdão, que eu já fui perdoada e sou perdoada também, e dou perdão também, é uma vitória. É uma sensação, assim, de que consegui. A leveza que traz, o bem-estar que traz. Parece que a gente se eleva mesmo, essa é a experiência que eu tenho, sabe? Então, não vale a pena ficarmos agarrados em mágoas, remoendo, vivendo de lembranças do que aquela pessoa me fez, sabe? Isso só não serve para nada. Não serve para nada, só nos segura, nos amarra, não nos deixa evoluir como pessoas. A falta de perdão faz com que a gente se auto-sabote. A gente atraia coisas ruins porque nós não estamos em paz. A gente, às vezes, busca algo que vai nos prejudicar para a gente porque a gente tem que se punir. Às vezes, sabe, a falta do perdão nos leva a uma autopunição. Às vezes, uma autorreparação inconsciente porque eu me sinto devedor. Às vezes devedor para alguém e devedor para Deus também. Então, não vale a pena. Ninguém ganha nada. Agora, com o perdão, a gente ganha. A gente ganha o céu, a gente ganha a plenitude. É tão bom se sentir humilde. É tão bom fazer essa experiência da humildade de ser nada. De ser nada. É uma grandeza que a gente sente aqui dentro. Porque eu acredito que nós damos lugar para Deus, não é? A hora que é uma vitória de si mesmo. A hora que eu também faço esse espaço, abro esse espaço de mim, abro mão de mim, eu dou lugar para Deus. Muito bom. Mira, me parece que se nós não conseguimos perdoar, é porque nos falta amor. Então, que Deus nos deu graça de perdoar, de pedir perdão e também a graça de amar. Muito obrigada. Foi ótimo, Valdemar. Muito obrigada, professor Marcos Boeira. Lisiane Celete, muito obrigada pela participação conosco. E você que está em casa, pense sobre tudo isso. E o que nós mais desejamos é que você seja, acima de tudo, livre. Não carregue esse peso. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.